nos sentarmos, queridos irmãos e irmãs. Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, né? O título principal de Nossa Senhora, principal privilégio mariano, é a partir da sua maternidade, que é como que o centro da missão que Deus deu a ela. É a partir da sua maternidade que todos os outros privilégios de Nossa Senhora podem ser entendidos e bem entendidos, né? E é a partir da maternidade de Maria em relação a Jesus, o Filho de Deus, que nós podemos dizer também que ela é a nossa mãe. Porque se Jesus Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja, Maria não é mãe só da cabeça, mas também do membro, ou dos membros, né? Deste corpo que somos nós. Por isso Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. É isso que nós estamos celebrando hoje. E uma coincidência maravilhosa, não é? Celebrar isso no início de um ano civil. Começamos hoje o ano de 2026. 2026 anos do nascimento de Cristo. É muito interessante a gente perceber que, apesar da nossa sociedade ter se descristianizado, ela ainda carrega historicamente marcas dessa fé que antes foram a forma da sociedade. O próprio numeral do ano, né? O modo como nós contamos os anos tem uma relação direta com Jesus Cristo. 2026 anos da encarnação. E é interessante porque hoje, inclusive isto, estão querendo tirar. Aqueles que fazem seus estudos aí de história e tal, já devem ter escutado ou lido algum texto, né? Que já não fala mais antes de Cristo e depois de Cristo, mas agora fala-se antes da Era Comum e depois da Era Comum, para tirar o nome de Cristo, inclusive da datação, não é? Sintoma, como eu dizia no início, de uma sociedade descristianizante ou descristianizada, né? Mas ainda temos essa marca. Nós podemos dizer 2026 anos, ano de nosso Senhor, depois de Cristo. E na nossa vida? Será que nós também podemos dividir a nossa vida em antes de Cristo e depois de Cristo? Essa é uma boa pergunta, não é? Porque senão a gente fica só falando assim, que pena, né? Bom seria que toda a sociedade fosse cristã, afinal de contas nós já estamos depois de Cristo e não antes de Cristo, né? Mas e nós? Conseguimos dividir a nossa vida em antes de Cristo e depois de Cristo? Quando Ele entrou na nossa vida, houve uma mudança substancial? E o nome dessa mudança é conversão? Isso aconteceu? Hoje, no início de um novo ano, nós precisamos atualizar isso. Atualizar a lembrança da nossa conversão e atualizar o como deve ser a nossa vida com os elementos da nossa conversão. Se nós não somos capazes de atualizar isso hoje, será que nós vamos ter um ano novo? Será que o ano vai ser diferente? Ou será que nós vamos continuar arrastando uma espécie de homem velho atrás de nós, né? Conversão é todos os dias, acho que todo mundo já escutou isso, né? Mas existem datas em que isso tem que ser revisto, recolocado, né? E hoje na festa de Santa Maria, Mãe de Deus, dizer, né? Nascer de novo também do ventre de Nossa Senhora, voltar a ser gestado por Nossa Senhora, receber essa grande bênção de Deus. Eu pelo menos gostei, eu acho que todo mundo gosta, né? Quando a gente começa o ano com uma bênção. Diz a primeira leitura de hoje: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a sua paz. É bom começar com uma bênção. Quantas pessoas pedem isso, né? Abençoa, Senhor, o meu ano, abençoa a minha família, os meus projetos, os meus planos, abençoa, Senhor, a minha vida, né? E a própria liturgia da palavra de hoje nos traz o tema da bênção, em todas as leituras. E o que é uma bênção? Vou fazer uma enquetezinha aqui, né? Quem já pediu alguma bênção ao Padre, levante a mão, por favor. Graças a Deus, todo mundo, pode abaixar, obrigado. O que a gente pede quando a gente pede uma bênção? Parece uma coisa óbvia, né?
mas não é. Tem gente que acha que bênção é simplesmente que tudo vá bem. Não, eu sou uma pessoa abençoada porque todas as coisas me vão bem. Eu peço a bênção do Padre para que tudo vá bem, para que tudo melhore, para que nada aconteça de errado, não é? Mas será que é isso a bênção? Esse é o sentido principal da bênção? Nós estamos celebrando o Natal. A Sagrada Família de Nazaré era uma família abençoada, sim ou não? Perseguidos por Herodes, eram abençoados, sim ou não? Fugindo para o Egito, abençoados, exilados, perseguidos, vivendo a pobreza da sua condição, num país dominado por uma força estrangeira violenta como era o Império Romano, era uma família abençoada, sim ou não? Sim. Então a bênção não é só quando tudo me vai bem. É importante a gente dizer isso, por quê? Quando eu coloco na minha cabeça que bênção é que tudo me vá bem, simplesmente reduzindo a bênção a isso, eu corro o risco de procurar isso em qualquer lugar. Quantas pessoas tropeçaram nas ondas ontem? Tem gente que diz que tem que tropeçar 7 vezes, que se não tropeçar 7 vezes não resolve. Quanta gente botando semente de não sei o que, não sei aonde, né? Lenço, mudando roupa, cor de roupa, né? Eu dizia isso uma vez numa homilia, eu continuo repetindo, né? Se cor de roupa trouxesse dinheiro, não tinha ninguém pobre nesse mundo. Se cor de roupa trouxesse amor, não tinha ninguém chateado nesse mundo. Quer dizer, e a gente às vezes vai procurando a bênção no lugar errado, justamente porque a gente reduz a bênção naquilo que ela tem de mais superficial. Mas ainda não respondi, né? E o que é a bênção? Ah não, padre, já que o senhor está falando assim, bênção deve ser quando tudo dá errado, né? Nossa Senhora, já pensou? Se bênção fosse quando tudo dá errado, não tinha ninguém nessa igreja aqui, né? Vou procurar que as coisas deem errado para mim? De jeito nenhum. Atestado de fatalidade. O padre me dá a bênção, cai logo em seguida. Também não é isso, né? Bênção não é quando tudo dá certo. E bênção não é quando tudo dá errado. O que é a bênção? Vou ler de novo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Bênção é estar com Deus. Quando nós pedimos que um padre nos abençoe, nós queremos que nós nos aproximemos mais de Deus com a bênção dele. Quando eu venho à igreja e peço a bênção para o meu matrimônio, para o meu filho, para o meu casamento, para o meu trabalho, para um objeto de devoção, o que eu quero, em primeiro lugar, é me aproximar mais de Deus a partir desta bênção. É isso que eu quero para 2026. E por que pedir a graça de Deus, a proximidade de Deus é a grande bênção? É porque Ele não nos abandona. A grande bênção é essa. Ele não me abandona, nem na alegria, nem na tristeza, nem na saúde, nem na doença, nem quando eu estou com as pessoas que eu amo, nem quando eu estou solitário, nem quando me alegram, nem quando me decepcionam. Em todos os momentos da minha vida, Deus está presente, e isso é uma bênção. E sofrer com a presença de Deus é totalmente diferente de sofrer sem Deus. Assim como comemorar com a presença de Deus é totalmente diferente de comemorar sem a presença de Deus. E isso que nós estamos falando aqui hoje, nesse momento da homilia, é muito importante, porque o que mais se está pregando por aí fora é um Deus que só é amigo da gente quando tudo dá certo. Quando as coisas dão errado, eu sou um amaldiçoado, Deus está longe de mim. Isso é um absurdo. O meu Deus não é amigo só dos vencedores. O meu Deus é Pai de todos, ama a todos, quer estar perto de todos, e da parte dele a aliança já está feita. O que eu preciso agora é fazer a minha parte, a cooperação, porque amor não se obriga,
Amor não se impõe, amor se convida. Deus me ama e me convida ao seu amor, mas eu preciso ir para Ele, não é? Preciso estar com Ele. E o Natal é isso, sabe, meus irmãos? Se a gente não entende o Natal como essa união amorosa, decidida e eterna entre Deus e a humanidade, nós ainda não entendemos o que é o Natal. Olhar o menino na manjedoura é olhar um contrato assinado com sangue e carne, e Deus nunca se desvencilhará dele, não há possibilidade. Quem aqui já me conhece há um pouquinho mais de tempo, já tirou foto com o padre, às vezes em aniversário de casamento, já viu que o padre sempre fala a mesma coisa, é uma espécie de, eu procuro fazer uma espécie de catequese bem humorada, né? Geralmente o casal vem tirar foto com o padre, como é que eles querem tirar foto? Marido de um lado, o padre no meio e a esposa do outro. Se foi com o padre Zé Rui, já escutou essa história. O que o padre Zé Rui fala? De jeito nenhum, os dois juntos, o que Deus uniu, o padre não separe. Eu sempre digo isso, porque é um jeito de fazer a catequese, né? E de mostrar que é uma decisão responsável e para a vida inteira, e que tem que ser durável. Agora tem uma exceção, tem uma pessoa que eu deixo, não só deixo, como convido a ficar entre o marido e a esposa: os filhos. Os filhos podem ficar no meio do casal, porque nunca vão ser uma separação para o casal. Quando você olha uma criança, o que você vê? Você vê exatamente, materializada, de corpo e alma, sangue e carne, o reflexo daquela união. Não dá, às vezes, infelizmente, acontece, né? A tristeza dos divórcios, que nunca é alegria para ninguém, não é? Mas como é que você vai fazer a divisão dos filhos? Olha, os cromossomos do pai à direita, os cromossomos da mãe à esquerda. Não dá, né? Naquele indivíduo está unido indissoluvelmente o esposo e a esposa. Não dá para trocar, não dá para dividir, não dá para tirar. Por isso que eles podem ficar no meio dos pais e eles nunca vão ser uma divisão. É a mesma coisa quando nós olhamos para Jesus na manjedoura. Deus e o homem estão indissoluvelmente unidos. Como é que Deus diz lá no profeta Isaías? Ainda que você passe pelo fogo ou pela água, eu não te deixarei. Se houver ainda uma mãe que esqueça do filho, eu nunca te esquecerei. Quando Jesus se deixou pregar na cruz, seu corpo e seu sangue, ele estava selando essa aliança, é um pacto eterno. Hoje, no último dia dessa oitava de Natal, dia em que nós comemoramos também Santa Maria, Mãe de Deus, nós precisamos olhar assim para o presépio. Olhar Jesus nos braços de Maria é olhar para esse contrato eterno de Deus conosco. Ele nos ama, o Verbo se fez carne, e Maria, como primeira cristã, como disse o Padre Zezinho, né? Como primeira redimida, é a primeira a assumir essa graça para si, e Deus a assume de um modo tão único, né? Que ela está, como todos nós também precisamos estar, unidos indissoluvelmente com a Santíssima Trindade. Deus escolheu para ela o laço mais forte que a natureza pode dar, que é a maternidade. Não dá para ser diferente. Não existe na natureza um laço mais forte do que a maternidade. 9 meses, carne da minha carne, sangue do meu sangue, tudo. E foi justamente aí que Deus quis fazer esse contrato. Maria foi como o local dessa aliança, por isso que se chama também a Arca da Eterna Aliança, né? Arca da Eterna Aliança. Por isso peçamos a Jesus a graça de ter essa fé bem profunda, e não aquela fé de meia tigela, né? Uma fé de meia tigela que só acredita num Deus que é amigo de vencedores, uma fé de meia tigela que só acredita que Deus me abençoa quando as coisas vão segundo os meus planos,
Eu nem às vezes pergunto os planos de Deus, né? Uma fé de meia tigela quer controlar Deus, não dá certo, né? Eu queria terminar a reflexão, como é um dia especial, né, com um poema. Esse poema é enorme, o autor é São João da Cruz, mas eu escolhi alguns versos dele que falam justamente do que eu refleti, do que nós refletimos, na verdade, né, na homilia de hoje. Esse matrimônio entre Deus e a humanidade que acontece em Jesus. E diz assim, se chama Romance da Encarnação. No princípio morava o Verbo, e em Deus vivia. Nele sua felicidade infinita possuía. O mesmo Verbo era Deus, e no princípio se dizia. Ele morava no princípio, e princípio não havia. E naquele amor imenso, que de ambos procedia, palavra de grande gozo, o Pai ao Filho dizia: uma esposa que te ame, meu filho, dar-te queria, que por teu valor mereça estar em nossa companhia, para que conheça os bens que em tal filho eu possuía. Muito te agradeço, Pai, o filho lhe respondia. Então chamou um arcanjo, que São Gabriel se dizia, enviou-o a uma donzela, que se chamava Maria, de cujo consentimento o mistério dependia, na qual a Santa Trindade, de carne, o Verbo vestia. E o que então só o Pai, e o que então só tinha pai, agora mãe também teria. Quando foi chegado o tempo em que de nascer havia, abraçado a sua esposa, que em seus braços a trazia, ao qual a bendita mãe em um presépio poria, e entre pobres animais que então por ali havia, os homens davam cantares, os anjos a melodia, festejando o desponsório que entre aqueles dois, Deus e homem, havia. Deus, porém, em um presépio, ali chorava e gemia. Eram joias que a esposa ao desponsório trazia, e a mãe se assombrava da troca que ali se via, o pranto do homem em Deus, e no homem a alegria, coisas que num e no outro tão diferente ser soia. A união entre Deus e a humanidade é a grande graça do Natal. Não a percamos nunca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.